bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar da parte de automação industrial, a parte de eletropneumática, eletrohidráulica. Já vimos algumas questões aí relacionadas ao trajeto passo, que trouxe, né, uma forma diferente da gente analisar toda a parte de automação, a sequência de acionamento dos atuadores, quais são os sensores que você vai estar utilizando, então deixar de uma maneira um pouco mais clara como trabalhar a resolução de problemas de automatização. Uma das formas que a gente acaba utilizando, né, é o método intuitivo, que eu já comentei em sala de aula, que ao longo do tempo e da experiência que você vai adquirindo no exercício do seu trabalho, da sua função, você vai ganhando segurança e acaba vendo com mais clareza a forma de como resolver, né, vários problemas de ligações elétricas, né, envolvendo cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Bom, muitas vezes utilizando o trajeto passo, apesar dele ser bastante amplo e trazer clareza, né, na resolução, para que você possa pensar quais são os componentes, atuadores, relés, enfim, toda a estrutura elétrica que vai estar envolvida nisso, algumas situações requerem um pensamento um pouquinho diferenciado, né, que nós vamos ver hoje, que é o circuito em cascata. Tá? Então, mesmo com o trajeto passo, em algumas situações você se depara com problemas em que você não consegue visualizar um retorno daquilo. Então, a gente precisa tentar resolver de uma outra maneira. Tá? Então, a parte de circuito em cascata, ela está aliada com o trajeto passo. Tá? Então, primeiramente, a gente passa para o trajeto passo e utiliza o circuito em cascata quando o circuito passo não consegue resolver completamente o esquema elétrico. Na aula de hoje, eu estou anexando junto, né, um material um pouquinho mais detalhado, mas na verdade é a forma escrita dessa videoaula, tá? Para que você possa ler com um pouquinho mais de calma, né? Tem pessoas que gostam de manusear, de ler ali, não só ficar vendo o vídeo. Então eu estou colocando os dois materiais nas duas formas, tanto na forma de videoaula como na parte escrita também. Então você pode acompanhar lá, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo aí que a gente vai trabalhando junto, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente vai ter tem dois métodos, né, de circuito em cascata, né? Então ele tem a forma direta e a forma indireta, tá? Então são os dois aí que a gente vai ter que analisar seguindo a forma abreviada, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é definir qual é a forma abreviada. E como é que eu faço isso? Utilizando o trajeto passo. Então, eu tenho uma situação que eu vou automatizar e nessa situação eu vou escrever a forma abreviada e o trajeto passo e ali eu consigo localizar as ações, né, de avanço e de retorno dos cilindros envolvidos na automação. Então, nesse exemplo aí, eu tenho o cilindro A, que ele avança e retorna em dois momentos diferentes. Quando o cilindro A retorna, o B avança e depois ele retorna novamente. Então, aparentemente, é um circuito bem simples, né? Não tem nenhum mistério. Só que eu tenho que imaginar que no momento em que eu vou fazer o acionamento desse cilindro, tá? Pode haver problemas, tá? Dependendo da posição de sensores que você vai estar utilizando, a localização. Então, se você vai querer um circuito que ele vai ter apenas um ciclo, ou ele vai ter diversos ciclos, né? Aí a gente pode até utilizar um contador, né? Então, existem várias formas de você analisar esse circuito aí, né? Essa forma abreviada com esse trajeto passo aí. Então, a forma pelo método intuitivo seria essa, né? Então, essa aqui é uma proposta de resolução, né? Pode ter diversas formas, mas essa daqui é a mais simples. Então, esqueci de falar também que o sistema de efeito em cascata, ele é bem indicado, ele é mais utilizado, né? Aliás,
praticamente até hoje eu nunca vi outra forma de utilização, em circuitos que ele tem dupla solenoide, tá? E cilindros de duplação, não tem retorno por mola, tá? Se eu for utilizar circuitos que ele tem ou a solenoide, né, com retorno por mola, ou o cilindro com retorno por mola, aí talvez o efeito de cascata aí não seja necessário. Mas quando eu quero agregar sensores junto ao sistema, que é o caso aí do exemplo, aí sim eu já tenho que pensar de uma outra maneira. Então, nesse circuito intuitivo aí, tá bem simples, né? Então, eu tenho a parte elétrica aqui. Então, como é que vai ser o acionamento, né? Vamos analisar. É o mesmo esquema, tá aqui, ó, o A mais A menos, né? A forma abreviada, B mais B menos. Então, tá aqui, ó, o cilindro A, ele vai avançar e retornar, e após o seu retorno, o cilindro B avança e retorna. Então, como é que eu faria isso? Para iniciar o sistema, eu vou apertar um botão, que ele está na posição normal aberto, ele vai energizar diretamente a solenoide por sua vez vai avançar e vai memorizar o estado de avanço, né? Porque como a solenoide Y2 ela não está sendo energizada, porque ela só vai ser energizada quando o cilindro tocar no final do curso, aqui ó, no sensor S2, que é um rolete mecânico. Então, ele vai memorizar o estado de avanço, tá? Ela vai ficar nessa posição. Se fosse utilizar com retorno por mola, aí essa questão aqui já caía por terra, não poderia utilizar, porque assim que eu tirar o dedo do botão B1, a solenoide, a mola, né, retornaria a solenoide. Então, já começa algumas diferenças aí. Então, nesse caso aqui, o cilindro vai avançar, ele vai avançar até tocar em S2. Ao tocar em S2, o que acontece? Ele vai retornar, tá? Então, a Y vai estar sem energia, né, desenergizada, e a solenoide Y2 vai ser energizada, fazendo com que ela retorne, tá? Então, vai retornar. Só que, pelo trajeto passo, quando o cilindro A retorna, o B avança. Bom, se quando ele está na posição inicial, que é essa posição aqui, o cilindro B avança, concorda comigo que quando eu pressionar B1, né, para fazer o cilindro avançar, esse sensor aqui, ó, que também é um rolete, ó, né, um rolete mecânico, ele já vai estar acionado. Se ele já vai estar acionado, então o cilindro B ele avança. Então, na verdade, por esse método intuitivo, né, e utilizando, no caso eu utilizei sensores mecânicos, né, mas poderiam ter sido sensores magnéticos ou ópticos, qualquer outro sensor, tá? Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil o circuito elétrico, para não ficar aquele monte de ligação aqui, fica mais fácil da gente interpretar. Então, nesse caso, o método intuitivo não vai servir, porque o cilindro B ele já vai estar avançando assim que eu energizar. Assim que eu ligar a chave geral aqui, ó, que tiver 24 volts aqui, o B já vai avançar. Então, o trajeto passo naquele esquema lá não vai dar certo. Ele não vai ter a ação do A mais, A menos, B mais, B menos. Porque, na verdade, o B mais vai vir na frente. Tá? O B mais vai ser antes do ciclo final do cilindro A. Então, não tem certo. Vamos terminar de analisar. Então, quando o cilindro A estiver nessa posição, o B vai avançar. O B avançando, quem promove o retorno do B? O sensor S4. Então, a hora que ele tocar aqui no S4, ele vai voltar. Tá? Só que voltando, né, mesmo que seja uma única vez, o cilindro A já vai ter acionado e aí vai travar o meu sistema. Tá? Então, esse método intuitivo aqui, para esse caso, não resolve. Eu tenho que tentar, de alguma forma, fazer com que este sensor aqui, ó, que comanda o avanço, não seja acionado logo no início. Tá? Então, vamos analisar agora como é que isso funciona. Então, alguns exemplos. Ó. Eu tenho aqui a inscrição, né, do comando, né, da forma abreviada. Então, A mais, B mais, A menos, B menos. Então, essa daí
é a forma com que eu quero que o meu circuito funcione. É um outro exemplo, tá? Não é o mesmo exemplo. Eu vou voltar a falar daquele exemplo um pouquinho mais à frente. Então, nessa forma aqui, como é que eu vou definir se a minha cascata, né, se ela é da forma direta ou da forma indireta? Para analisar isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dividir a minha forma abreviada em duas partes iguais, ou seja, no meio. Tá? Então, no meio do meu circuito, eu vou dividir. E o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar que o que tem de um lado tem que ser igual ao outro. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a sequência de letras AB, tá aqui, ó, AB, e do outro lado eu tenho a mesma sequência, AB. Então, eu posso dizer que nesse exemplo, o lado da esquerda é igual ao lado da direita. O que muda aqui é a questão do avanço e do retorno. Ou seja, aqui eu tenho os dois cilindros avançando e aqui eu tenho os dois retornando na mesma sequência. Então, aí, ó, se eu tenho igual, é uma sequência direta. Tá? Então, esse é um exemplo de sequência direta. Agora, analisando um outro exemplo. Eu tenho A mais, B mais, até aí tudo bem, igual ao exemplo anterior. Porém, eu tenho uma mudança na ordem do retorno dos cilindros. Nesse caso, o cilindro B vai retornar primeiro e depois o A. Então, fazendo essa divisão bem ao meio, eu vou notar que eu tenho AB do lado esquerdo e do lado direito eu tenho BA. Então, apesar de serem os mesmos cilindros, mas a ordem de retorno, né, ela é diferente. Então, AB é diferente de BA. Então, aí é considerado uma sequência indireta. Tá? Então, houve mudança na ordem de acionamento dos cilindros, aí eu já passo a ter uma sequência indireta. Mas só isso não é o suficiente para caracterizar se é direta ou indireta. Eu preciso analisar outros fatores também. No caso, olha, eu vou dividir a sequência. Eu tenho A mais, A menos, B mais, B menos, que é o exemplo de estudo que nós estamos avaliando. Né? Eu tenho o A avança e retorna, depois o B avança e retorna. Nesse caso, é uma forma direta ou indireta? Olhando, praticamente é uma forma direta, né? Eu tenho a questão do A, né, e do B. Só que, analisando com um pouquinho mais de cuidado, né, pode haver um engano. Né? Na verdade, eu tenho AA, BB. Né? Lá no primeiro exemplo, eu tinha AB e AB. Agora eu tenho AA e BB. Então, os dois lados são diferentes. Então, é considerado uma sequência indireta. Então, toda vez que eu tiver uma alternância de ordem ou repetição de letras, existe a sequência indireta. Então, no caso aí, não houve alternância na ordem, né? Ou seja, o avanço e o retorno, aqui avanço e retorno. Só que, nesse caso, eu tenho uma repetição de letras. Então, é uma sequência indireta. Toda vez que eu tiver uma sequência indireta, eu posso me deparar com aquela situação desse exercício, tá? De eu ter, no momento do acionamento ou no momento de um novo ciclo, eu ter cilindros sendo acionados de uma forma que eu não queira. Tá? Então, essa daí já é um alerta. Quando você tiver uma sequência e souber que ela é indireta, você sabe que a parte elétrica, lá, a posição dos sensores, ela vai te dar um pouco mais de trabalho para resolver. Bom, quando eu me deparo com uma situação dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, pensando, né, na parte elétrica, eu tenho que dividir essa forma abreviada em setores. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou escrever a forma abreviada. Eu deixo ela bem clara, qual é a sequência, a posição certa de acionamento dos cilindros. Tá? Então, é o nosso primeiro exemplo lá. Eu vou trabalhar a aula de hoje, eu vou trabalhar esse exemplo aí para a gente poder entender. Então, eu vou ter ali, ó, A mais, A menos, B mais, B menos. Tá? Se eu dividir no meio, eu tenho
já uma forma bem clara de que é indireta, né? Eu tenho repetição de letras, né, em lados, né, diferentes, e aí como um lado esquerdo não vai ser igual ao lado direito, então é uma forma indireta. Então essa daí já vai me dar dor de cabeça. Nesse caso aí, eu vou fazer o seguinte, vou dividir isso daí, fazendo uma leitura da esquerda para a direita. Então eu começo a fazer a leitura. A mais, A menos. Opa, apareceu a repetição do A. Se apareceu a repetição do A, ou seja, o A ou qualquer outra letra, repetiu a letra, eu já vou fazer um traço ali dividindo, tá? E já vou nomear o meu primeiro setor, então setor 1. Tá? Então o A+, o cilindro de avanço, né? O movimento de avanço, ele é considerado o primeiro setor. Continuo fazendo a leitura. A menos, B+, não repetiu letra. Agora vai repetir letra. Se vai repetir letra, então eu faço uma outra divisão. Então aqui, ó, eu tenho o meu segundo setor. E como a letra B-, né, é o retorno do primeiro cilindro, né, então eu estou fechando um ciclo. Então eu posso considerar que o avanço e o retorno, né, dentro de um mesmo grupo, né, ele vai se caracterizar pelo primeiro setor. Então eu estou aqui, ó, o mais, depois o B-. Então nesse caso aqui, eu poderia, inclusive, considerar aqui um terceiro setor, tá? Por que eu não considero como um terceiro setor neste caso? Porque se eu considerar um terceiro setor aí, vocês vão ver logo à frente que eu vou ter que construir, colocar mais um relé de acionamento. Tá? Então, toda vez que a gente está fazendo uma automatização, eu quero reduzir custo, eu quero ter menos componentes, mas sem perder a qualidade da execução do serviço, então eu posso, nesse caso, considerar que é a finalização do meu circuito e vou encerrar. Então, eu posso fazer uma forma, né, de utilizar os contatos auxiliares do relé para poder finalizar o meu circuito. Tá? Então, só para lembrar, depois eu vou voltar a falar disso de novo, mas quando eu pego um relé, eu tenho lá o relé, eu tenho a bobina, né, A1, A2, né, que é a entrada e saída, e eu tenho os contatos auxiliares. Dependendo do relé, eu posso ter um contato, né, normal aberto e um contato normal fechado. Eu posso ter dois contatos normal aberto e dois contatos normal fechado. Tá? Então, isso vai da característica física, né, do construtor, né, do fornecedor do relé. Tá? Então, nesse caso aí, eu vou considerar ele como dois setores. Tá? Eu estou juntando aquilo que seria um terceiro setor, eu vou juntar junto ao primeiro. Então, eu vou ficar só com dois setores para mim poder usar menos relé. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu sei qual é a quantidade de relé que eu vou utilizar? A conta para fazer isso, ela é bem simples, tá? A quantidade de relé, ela é a quantidade de setores menos um, tá? Vou voltar no slide anterior só para completar. Ó, nesse caso, quantos setores tem esse sistema aqui, né? Essa forma abreviada? Ele tem dois setores. Então, a quantidade de relé que eu vou utilizar é a quantidade de setores, que é 2 menos 1. Então, o resultado vai ser 1. Então, eu vou precisar de um relé. Esse um relé, ele vai ter os contatos auxiliares, que pode ser um aberto e um fechado, ou dois abertos e dois fechados. Tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. O exemplo anterior, eu tenho dois setores. Se eu tenho dois setores, eu vou usar um relé. Então, tá aqui, ó. O relé vai ser K1, né? Ele tem a bobina, né? K1. E tem os contatos auxiliares. Nesse caso, eu estou usando um relé com dois contatos auxiliares, sendo um normal aberto e outro normal fechado. Tá? Então, o primeiro aqui, ó, eu posso colocar para comandar o primeiro setor. E o segundo, né, o outro, né, o normal fechado, para o segundo setor. Se eu estivesse usando, naquele exemplo, um terceiro setor, eu teria que estar utilizando dois relés. Eu teria o relé K1, com normal aberto e normal fechado, e usaria um segundo relé K2,
normal aberto e normal fechado. Então vejam que não tem necessidade de colocar um relé a mais aí, tá? Naquele caso lá, apenas um relé eu já consigo separar o acionamento de dois setores aqui, tá? Bom, quando eu falo de relé, eu não estou falando só de relé, né? Eu estou falando da fiação que vai ser colocada junto com esse relé, dos sistemas de proteção do relé, né? Dependendo do acionamento, eu posso ter que ter disjuntores, eu posso ter relé falta de fase, né? Associado. Eu vou ter o tamanho do painel, deve ser maior, porque vai abrigar um componente maior, a mais, né? Eu vou ter barramento de trilho de suporte também a mais. Então, toda vez que eu falo em adicionar um relé na minha estrutura elétrica, eu estou associando também outros custos, além do carro também, né, do principal, que é a mão de obra também. A mão de obra é mais cara também, não é qualquer pessoa que vai ficar mexendo, né? Tem que ter conhecimento para isso. Então, isso vai acabar impactando no custo final do meu projeto. Isso eu estou dando um exemplo. Agora, imagina você pegar uma máquina que ela tem diversos acionamentos lá e você vai ter que montar um painel. De repente, você pode ter lá 30 relés lá trabalhando, sendo que você poderia, de repente, estar utilizando 20 ou, sei lá, 25 relés. Então, sempre que for possível, tentar reduzir a quantidade de relé. Tá? Então, tá aí, ó. Setor 1 e setor 2. E aí eu tenho contato K1 e K2. K1 normal aberto e K1 normal fechado. Tá? Bom, um outro exemplo aqui, ó. Então, tem aqui, ó. Nesse caso, eu tenho um sistema com 3 setores, tá? Então, tem aqui, ó, setor 1, setor 2 e setor 3. Pessoal, nesse caso aqui, eu não fiquei preocupado com relação à forma abreviada, tá? Eu só coloquei essa outra forma aqui, só para a gente ver que quando a gente tem mais setores, eu tenho que colocar mais relés, tá? Então, qual que seria, nesse caso, a quantidade de relés indicada, tá? Eu tenho 3 setores, tá? Então, se a regra é a quantidade de setores menos 1, então 3 menos 1 vai dar 2 relés. Então, quantos relés está ali? Ó? Eu tenho o relé K1, tenho contato normal aberto e normal fechado, e tenho o relé K2, normal aberto, normal fechado. Tá? Então, tá ligada aí a sequência aí dos relés. Bom, e o nosso exemplo lá, como é que ele ficou? Tá? Então, agora eu estou analisando o circuito A+, A-, B+, B-. Tá? Então, o exemplo da aula de hoje é esse daí. Do lado esquerdo aí, não tem novidade nenhuma, tá? Tá a mesma sequência, 2 válvulas de 5 duas vias com dupla solenoide, tá? 4 válvulas reguladoras de fluxo, 2 cilindros de duplação, e no caso aí eu estou utilizando 4 sensores, tá? Todos eles por rolete. Então tem S1, S2, S3 e S4, tá? Então vamos lá ver como é que isso vai se posicionar. Naquele exemplo do modo intuitivo que eu coloquei para vocês, vocês viram que o circuito ele tinha no início, né? Logo na hora que eu vou iniciar lá, que eu energizo, que eu ligo o meu painel, antes mesmo de acionar o botão, o cilindro o cilindro B já começava a avançar. Bom, para que isso não ocorra, eu dividi em setores, tá? Então eu tenho o setor 1, tá? E o setor 2. Qual que é o setor 1? O setor 1, ó, ele está compreendido, ó, toda essa área aqui, ó. Eu vou explicar para vocês o funcionamento detalhado dele, tá? E o setor 2 ficou aqui, ó, tá? Então, eu consegui separar por setores. E quem que está dentro do setor? Tá? Eu vou voltar agora o slide lá naquela ponta inicial. Vou voltar mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Então, ó, o setor 1, ele está envolvendo aqui, ó, o avanço do cilindro A e o retorno do cilindro B. E o setor 2? O avanço do A e o retorno do B. Vamos lá, voltar. Aqui, chegamos. Opa, tá aqui. Então tá aqui, ó. Quem que comanda o cilindro A? O avanço do cilindro A.
é o Y1. Então, tá aqui, ó, o Y1. Então, nesse momento, ó, olha o que está acontecendo. Eu tenho... lembrar que, de repente, serve para a gente recordar algumas coisinhas aqui, antes de eu começar a explicar para vocês, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Lembra que contatos auxiliares, eles são nomeados? Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Nomenclatura 11 e 12. 11 e 12, o primeiro dígito aqui significa que é o primeiro contato auxiliar, tá? E o 1 e o 2, ele significa o quê? Que ele é normal fechado, tá? Então, tem aqui, ó, o primeiro contato auxiliar normal fechado, tá aqui. Bom, depois eu tenho primeiro contato auxiliar, só que ele é normal aberto, tá aqui, ó, com 13 e 14, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um aberto e um fechado. E depois, no caso desse relé, ele tem 4 contatos auxiliares. Então, esse aqui, ó, vai ser o segundo contato auxiliar normal aberto. O primeiro já está aqui, ó, 13 e 14. O segundo está aqui, ó, 23 e 24. Se eu fosse utilizar o último contato, que é o normal fechado, ele seria 21, 22, tá? É que no caso aqui não precisou usar, então não está aqui. Mas só para a gente recordar isso aí. E toda vez que eu tiver os números aqui, ó, 3 e 4, que é referente ao botão, é normal aberto. 1 e 2, normal fechado, ó. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos lá. No setor 1, tá aqui, ó. Contato de K1, está energizando, tá? Então, ele é normal fechado, tá? Tá trazendo energia para cá, mas não passa para a bobina, então ele não avança. E no Y4 é o retorno, né, do cilindro B. Como ele é normal fechado, mas como ele está acionado, né, pelo sensor S4, ó, então ele está aberto. Então esse aqui também não está energizado. Até aí tudo tranquilo. Bom, o que mais aqui, ó? Lembra que esse S4 aqui, ó, o S1 aqui, ó, desculpa, o S1 é que promove o avanço do B? Então vamos localizar o S1, ó. Olha onde está o S1, ó. O S1, ele está aqui, ó, no Y, na solenoide Y3, ó. Tá aqui, que promove o avanço. Só que, no caso, eu estou utilizando aqui, ó, um contato aberto, tá? Então, ele não parte energizado. Apesar do sensor S1 estacionado, ó, que ele é 3 e 4, ó, ele está aqui, ó. Ele não deixa passar energia, porque o contato auxiliar aqui, ó, impede isso. O mesmo acontecendo com o Y2, que é o retorno do A. Então, vamos lá. Então, quando eu aciono o botão B1, eu vou energizar o Y1, vai fazer com que o A avance. O A avançando, o que vai acontecer com esse 1? Ele vai abrir. Então, já não tem problema nenhum. Então, eu vou acionar aqui, ele vai abrir. Quando eu aciono aqui, ó, ele vai abrir, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai avançando, avançando, avançando. Quando ele chega em S2, o que acontece em S2 aqui, ó? Ele fecha esse contato aqui, ó. Se ele fecha esse contato, o S3 aqui, ó, é normal fechado, né? Vai acionar a bobina, né, do relé. Se ele aciona a bobina do relé, o que vai acontecer? Aonde é aberto, vai fechar. Então, vai criar um sistema de selo aqui, ó. Ele fecha aqui. E vai fechar aqui também. E aonde é fechado, vai abrir. Então, ele vai desenergizar o Y1, tá? E vai, consequentemente, abrir aqui também, que não está sendo utilizado por causa do S4, mas se tivesse ligado, ele também não deixaria passar. Então, corta a energia. Cortou a energia, vai bater aqui no S2. Quem que é o S2? Ele vai promover o avanço do quê? De K1. Se é K1, ó, ele fecha esse contato e a solenoide Y2 entra em ação. A solenoide Y2 entrando em ação, ela faz com que o cilindro A retorne. Quando o cilindro A retornar, ele vai acionar o S1. E quem aciona o S1
vai acionar quem? Vai acionar a Y3, fazendo com que o cilindro B avance. O cilindro B avança, vai tocar em S3, que está aqui, ó. S3 vai fazer o quê? Vai cortar a ligação do relé. Então, ele vai ser desenergizado. Se ele vai desenergizar, volta ao estado natural. Aqui fecha novamente e os outros dois vão estar abertos, cortando a energização. Só que como ele já foi acionado, ele vai promover o retorno do cilindro B, tá? E aí, quando o cilindro B retornar, o ciclo termina, tá? Então, isso aí é uma forma de resolução utilizando o modo em cascata. Pessoal, veja que a grande benefício, né, a grande vantagem, vamos dizer assim, da utilização desse sistema é fazer com que eu tenha as ações dos cilindros no momento que eu quero, e não quando o momento que o cilindro possa estar energizado sem querer. Tá? Então, isso aí me garante que ele só vai avançar quando ele for acionado. Tá? Então, eu estou utilizando menos relé, porém, eu estou utilizando os contatos auxiliares e os sensores para poder fazer a movimentação dos cilindros. Tá bom? Pessoal, fica aí como estratégia aí para utilização em casa. Vocês dão uma olhadinha lá no material escrito que eu enviei para vocês e tenta montar esse circuito aí do jeito que está no FluidSim e ver o funcionamento dele, tá? Então o esqueminha está aí para vocês. Eu sugiro vocês fazerem os dois esquemas, tá? Aquele inicial pelo método intuitivo, ou se você quiser, você pode de repente tentar resolver pelo modo que você quiser, tenta uma outra forma, porque o que eu sempre falo, pessoal, possibilidades de resolução de circuitos existem várias, né? O que vai diferenciar? Gastar mais ou menos componentes, tá? Ou tipo de atuadores. Então, de repente, vocês podem estar fazendo aí uma outra forma de resolver esse circuito, tá? Pode ficar à vontade. Mas o que eu gostaria mesmo que vocês fizessem é montar aquele método intuitivo para ver que realmente o cilindro B já vai partir avançando e depois com esse modo em cascata aí para poder ver que ele realmente vai só avançar quando o cilindro A retornar, tá bom? Galera, um forte abraço aí e até mais aí, tá na próxima aula. Valeu!